de algumas descolonizações em concreto, e como eu dividi com o jornal Pesar à Correia, os territórios sob a administração, os antigos territórios colónias portuguesas em colónias do Atlântico e colónias do Índico, e por isso, em primeiro lugar, gostaria de não esquecer a Índia, território onde vivi e, portanto, onde adquiri algumas experiências pessoais e dos quais tenho alguma conjectura sobre o que teria sido a descolonização ou a autonomia, se quisermos, se processada em devido tempo. Isto é, se depois da independência da Índia se tivesse equacionado a separação do território da União, do Estado da Índia de Portugal, havia grandes fatores de ligação da Índia a Portugal. Provavelmente, de todas as colónias portuguesas, aquela que tinha mais elementos de ligação a Portugal e exemplares para Portugal e para a forma de colonização portuguesa, teria sido o Estado da Índia. E porquê? Porque na Índia, desde sempre, como sabem, houve uma forte ligação entre os portugueses que iam para a Índia e as populações da Índia. E havia um número de descendentes que tinham um orgulho na sua origem portuguesa ou na sua miscigenação portuguesa muito considerável. E acontece até que essas pessoas, por razão da instalação cedo e em tempo de escolas superiores, a Escola Médica, a Escola Veterinária de Goa e outras escolas superiores de contabilidade, de administração, etc., tinha formado para Goa muitas pessoas, descendentes e naturais de Goa, outras sem ligações nenhumas a Portugal, mas que tinham estudado nessas escolas, que eram escolas portuguesas, isto é, tinha havido, de facto, uma afirmação portuguesa no Estado da Índia, e mais, tinha havido da parte de Portugal algo que era muito sentido por essas populações, que era o facto dessas pessoas, de origem indiana, ou goesa, se quisermos, serem funcionários e estarem aplicados em muitos sítios e postos importantes da administração portuguesa em todo o mundo, nomeadamente aqui em Portugal. Isto é, era fácil identificar aqui juízes goeses sem nenhuma distinção de origem nos nossos tribunais, funcionários superiores, membros da administração portuguesa superior, do governo, oriundos de Goa. Isso era singular. Havia pouco disso como o resto das colónias, por razões diversas, especialmente pelos primeiros contactos que terem sido muito antigos, de facto, por Portugal ter estado no século XVI e a partir daí em Goa, e especialmente pela razão das escolas superiores que se montaram em Goa e que deram origem a essa circunstância especial dos goeses se terem espalhado por todo o território e ocuparem posições cimeiras. Não sei se um referendo que resultados daria qualquer espécie de consulta, mas eu sou inclinado a pensar que se teria gerado em Goa qualquer espécie de autonomia relativamente à União Indiana, com algumas ligações a Portugal. Tudo isto é conjectural, nada disto foi feito, mas vale a pena pensar nisso e referir este caso específico aqui, uma vez que estamos a tratar de descolonizações. Estas coisas não podem ser provadas, mas eu não deixaria de deixar aqui este meu sentimento de pena de que nada disto tivesse ocorrido e que Goa tivesse sido tratado com intransigência, que foram tratados os problemas coloniais africanos e de Timor. Portanto, total intransigência, não deu nenhuma singularidade no único sítio onde eu penso que havia alguma singularidade, que era
que era em Goa, realmente produto de uma ligação muito mais íntima entre o povo colonial e o povo autóctono. Bem, não vou aqui, professor de História, descrever o que foi a descolonização da Índia, porque foi um conjunto total de intransigências que levaram o pacífico Nehru a ter uma atitude de completa intransigência e ocupação militar. Tocou, esgotadas todas as possibilidades de diálogo com Portugal. E, portanto, esta foi a descolonização da Índia, a maior afronta que o exército português, as Forças Armadas portuguesas, alguma vez sofreram, penso que em algum território. Eu estava numa fragata aqui a caminho de Moçambique, fui, portanto, confrontado com a possibilidade de ir intervir na Índia, ainda durante a ação do Afonso Albuquerque. O tempo não permitiu que o navio chegasse lá, mas nós estávamos condicionados a ir para aí. E havia no navio, Carlos também meter isto, uma perspectiva militar, eu era oficial do navio ainda, no elemento da guarnição, não era comandante, havia a sensação total de que íamos morrer em completa inutilidade, porque aos militares pode-se pedir que morram, porque eles estão preparados para isso, para obter efeitos, para obter resultados, mas não se pode pedir a ninguém que morra para nada, sem resultado político nenhum, só para fazer vergonhas. Foi o caso da Índia. Pediu-se aos militares que morressem para nada, para nenhum resultado político, para nenhuma conquista, nenhum objetivo político. Isso é insuportável. Foi, para mim, a pior ação política que o governo português alguma vez tomou em todos os tempos nacionais. É como eu vejo a descolonização da Índia.